Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o seguinte tema: meu filho, meu discípulo. Hoje nós vamos encerrar a nossa lição Filhos precisam de mãe. Entrar no nosso último tópico. Filhos precisam de mãe que ore. Nós já falamos, filhos precisam de mães que ame, que cuide, que corrija e agora que ore. Mas para que possamos orar, é necessário que as mães precisam crer no poder da oração. E eu faço a pergunta para você, mãe: você acredita no poder da oração? Ou você ora duvidando? Ou você ora por orar, apenas para cumprir uma pequena parte da religiosidade? Isso aqui é uma realidade. As mães precisam crer no poder da oração. Crer no poder da pessoa com quem você está falando, que é Deus. Então vamos ver. A oração, ela não é um ato de desespero. Ou seja, eu não posso orar, a mãe não pode orar somente quando está desesperada. Não, a oração ela é um ato contínuo, desde o ventre materno. Orar não é falar por falar, é orar com convicção, crendo que Deus vai cuidar de tudo na família e na vida dos seus filhos. Orar é uma conversa com Deus. Então você vê que a oração para os filhos, nós estamos falando de filhos, ela deve ocorrer desde o ventre materno e vai até se findar a vida. Nós não podemos deixar de orar pelos nossos filhos. Mesmo que os nossos filhos estejam bem, está tudo indo de vento em popa, nós não podemos baixar a guarda. Temos que continuar como pais, orando, entregando os nossos filhos nas mãos do Senhor. Então, para você que não sabe o que é orar, oração é uma conversa com Deus. É você falar com Deus o que está ao seu redor. Quais as reais necessidades que você tem para a família, na sua vida, no trabalho e na vida dos seus filhos. Em Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Então, para que possamos falar com Deus, nós temos que crer que Ele existe. E crendo que Deus existe, nós vamos crer no poder da oração. Porque nós estamos entregando nas mãos de Deus a nossa luta, os nossos problemas, as nossas deficiências e as nossas fraquezas. E também dos nossos filhos. O que acontece quando a mãe ora? Então, quando a mãe ora, o agir de Deus é fundamental. Então, o que nós vemos quando nós oramos e quando a mãe ora pela vida dos seus filhos? Somente Deus pode dar sabedoria necessária às mães para orientar os filhos a não sofrer influência do maligno. Então você vê que as mães oram pedindo a sabedoria de Deus ou pedindo para que Deus possa estar cuidando da vida dos seus filhos. Deus vai dar sabedoria, fortalecimento às mães para ensinar, educar, mostrar o caminho para que a vida dos seus filhos não sofram influência do maligno. Porque o mundo jaz do maligno. Se o mundo jaz do maligno, a companhia, as más companhias vão influenciar a vida dos nossos filhos. E quando as mães oram a Deus, Deus trilha o caminho dos nossos filhos. E os nossos filhos começam a andar pelos caminhos de Deus. E também, queridos, em 1 João 5, verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Então você vê, quando as mães oram para os filhos são educados e ensinados
na palavra de Deus. Ele nasce para Deus, ele cresce na presença de Deus. E uma vez que nasceu em Cristo Jesus, servindo a Deus de todo o coração, de toda a alma, o maligno não lhe toca. O maligno não tem nenhuma influência sobre a vida dos nossos filhos. Quando a mãe ora, é que se consegue a sabedoria do alto para educar os filhos no caminho do Senhor. Então, quando a mãe ora, ela alcança a sabedoria que vem do alto para ensinar, educar, corrigir, disciplinar e apontar o caminho para os filhos, que é o caminho de Deus, o único caminho, a verdade e a vida, Jesus Cristo. Como a mãe pode orar com tantas coisas a fazer? Nós vivemos num momento muito ativo. As pessoas quase não têm tempo mais para fazer quase nada. Certa vez ouvi uma pessoa dizendo que o dia agora deve ter 25, 26 horas, porque está faltando tempo, porque é tanta coisa para fazer. E tanta coisa para fazer nos afasta dos momentos preciosos de colocar Deus em primeiro lugar. Então, como que a mãe pode orar com tantas coisas a fazer? Quando se coloca Deus em primeiro lugar na vida e sabe que orar é um momento especial com Deus, e da competência da mãe cristã organizar sua vida de tal forma que ela tenha tempo diário para si, não pode deixar de orar com ele e por eles. Então é de competência da mãe ajustar o seu horário. É competência da mãe organizar a sua vida de uma tal maneira que ela vai ter tempo para tudo. Tempo para o esposo, tempo para os afazeres da casa, tempo para o trabalho, tempo para cuidar dos filhos, tempo para com Deus, para fazer o culto doméstico, orando com os filhos e pelos seus filhos. Ao deitar, é papel da mãe lá, orar com os seus filhos e orar por eles nesse momento de descanso do corpo físico, mas descanso também do corpo espiritual. Em Mateus capítulo 6, 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas, as outras atividades que temos, Deus vai acrescentando no seu devido tempo. Qual é a consequência da vida, na vida da mãe que ora? O que acontece na vida da mãe quando ela busca em primeiro lugar o reino de Deus, orando, lendo a palavra de Deus, estando na casa do Senhor? Nós vamos ver que a mãe que tem vida de oração terá influência positiva enorme na vida dos filhos. Deus a capacita para cumprir tão honrosa e desafiadora tarefa, ser mãe. E quando ela tem uma vida de oração, uma vida cristã voltada para a presença de Deus, ela será honrada pelo esposo e também pela vida dos seus filhos. Provérbios capítulo 31, verso 28, verso 29. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepuja. Uma mulher que, segundo o coração de Deus, em oração, ela é louvada pelo marido e pelos seus filhos. O que as mães devem pedir em suas orações? Devem falar com Deus a respeito da vida espiritual deles, emocional, profissional, clamando para que eles possam crer em Jesus e em sua palavra. Pedir para que o Espírito Santo possa moldar o seu caráter. Então nós temos que pedir para Deus, podemos dizer, no contexto geral, na vida toda do nosso filho.
para que ele não possa nem se ferir emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, mas tenha uma vida totalmente guardada e protegida e moldada pelo Espírito Santo. A mãe deve falar com Deus a respeito de seus filhos e falar de Deus para os seus filhos. Ou seja, falar com Deus, falar dos filhos para Deus e de Deus para os filhos, para que eles possam moldar uma intimidade profunda e os filhos buscando Ele e Ele abençoando a vida dos filhos. O que é a consequência da oração dos filhos? Qual é a consequência da oração na vida dos filhos? O que eles virão a ser não depende somente daquilo que a mãe fez, mas principalmente daquilo que Deus fez, faz e continuará a fazer. Então, não deixe de orar. Então, mãe, você que dá exemplo de vida, de oração, de intimidade com Deus, já está marcando positivamente a vida dos seus filhos. Então, não é só isso que vai moldar a vida dos seus filhos, mas a fé que vai ser colocada no coração dele, de crer que Deus fez, que Deus faz e que Deus continuará fazendo na vida deles, é o que vai crescer espiritualmente na vida do filho. E ele crendo, ele vai ser um servo fiel a Deus. Então, mesmo que muitas das vezes nós não estamos vendo mudança na vida dos nossos filhos, nós não podemos deixar de orar. Continue a orar. Por quê? Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias. Derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a Ele as mãos pela vida de teus filhinhos. Lamentações capítulo 2, verso 19. No finalzinho desse versículo diz que há muitos filhos que estão perdidos nas ruas. Queridos, nós não podemos deixar de orar pelos nossos filhos. Você que é mãe, continue orando. Você que é pai, continue orando. Ore por eles, ore com eles em todos os momentos. Não deixe de colocar na brecha pela vida dos seus filhos. Não desista da vida dos seus filhos. Ah, meu filho já não tem mais condições. Tem sim. Deus pode restaurar a vida dos nossos filhos. Basta você crer e orar com eles e por eles. Ir em busca da bênção na casa de Deus. Não desista, não deixe de congregar, não deixe de estar na casa do Senhor, buscando fortalecimento para que Deus possa tratar com a sua vida e tratar com a vida dos seus filhos. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Trate com a vida das mães, dos pais, para que possam, Senhor Deus, ser exemplos de vida, de intimidade com o Senhor, de vida de oração, de vida de crer na tua palavra, lendo e meditando dia e noite. Que possam, Senhor Deus, os pais crescerem em estatura e graça diante do Senhor, para ser bons exemplos, para serem modelos, para ser padrão, Senhor Deus, dos filhos, na fé e na palavra. Ó Deus querido, trate com o coração dos nossos filhos, para que eles possam crer no Senhor como Senhor e Salvador da vida deles. Que eles possam entregar a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos nas suas mãos e crer que o Senhor há de fazer toda a realidade acontecer na história dele, segundo a tua vontade. Abençoe cada família, ó Pai. Se há algum pai ou alguma mãe que está passando com problemas com seus filhos, dê sabedoria a eles, ó Pai. Dê paciência, Senhor. Mostre para eles, Senhor, que o melhor caminho é orar pelas vidas dos seus filhos. Porque quando nós estamos de joelhos pelos nossos filhos, eles permanecem de pé diante das lutas, das provações e das tentações. Sustenta-os debaixo da tua graça, ó Pai. É a nossa oração em nome do teu Filho amado Jesus.
Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.